Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom, continuamos juntos no estudo. Que bom estarmos aqui. Temos Marcelo. Que bom também, podemos estar aqui. E temos também Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E hoje, depois de termos encerrado a introdução ao Livro dos Espíritos, vamos estudar hoje os prolegômenos. Os prolegômenos é uma parte que poderia até ser considerada dispensável do estudo do Livro dos Espíritos, mas só que ela tem duas formas de expressão. Uma que é exatamente a apresentação dos Espíritos por Kardec e depois a fala dos Espíritos. Eu diria que depois da aparente aridez da introdução, é o texto talvez mais poético e comovente de todo o Livro dos Espíritos. Porque as entidades que o lavraram vieram aqui para mexer com o nosso coração. Vocês vão ouvir o estudo feito pelos nossos irmãos e nós vamos abrir o estudo com Guilhermina. Prolegômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Até aí a lógica e o raciocínio perfeitamente claro. Interrogada... Kardec, né? Exato. Interrogada sobre sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram os que se tornaram patentes para todos. Se a gente parar para raciocinar, na história da humanidade, desde sempre, houveram fenômenos de comunicação. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Aí eu vou fazer só um comentáriozinho, que o texto é longo. A importância fundamental dessa frase. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência, por Deus, que a manifestação universal, e sendo eles os ministros, os agentes da vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a
regeneração da humanidade. Ou a gente para, reflete e vê qual é a importância disso, o que significa isso para a individualidade de cada um, o nível de responsabilidade de cada um, independentemente de discutir se é ou se não é, mas é. Isso eu sei que isso assusta, mas independente de querer ou não, é fato, vai acontecer e já está acontecendo. Esse livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Ou seja, realmente Kardec recebeu a ordem de organizar tecnicamente e para o resto da vida. Aqui ele se apresenta como codificador. Exatamente, foi o papel dele. Organizar, codificar, para que a humanidade compreendesse. Entre os espíritos que concorreram para a realização dessa obra, muitos viveram em diversas épocas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhum personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerandos. Até isso tem sabedoria, porque você tem o espírito conhecido, você tem aquele que teoricamente você já ouviu falar na história, mas você tem também aquele que nunca foi conhecido. Não importa. Não importa. O importante é a consistência e o conteúdo do que falaram. Não importa o mensageiro, o mais importante é a mensagem. É a mensagem, exatamente. É isso. Astênio, o que você teria para comentar a respeito disso? Nessa partezinha final, né, que ela comentou em relação aos nomes, alguns até se identificaram apenas como um espírito protetor, Exato. Guia espiritual do médium, né? Então a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo isso. E em relação a esses espíritos que assim se identificaram, a gente tem informação hoje fidedigna, né, através do Divaldo, por exemplo, que algumas daquelas mensagens foram de Joana de Ângeles, né, que na época se identificou apenas como um espírito protetor, né, da coisa toda. Então, espíritos grandes, né, mas cujos nomes não significaram muito antes, esse tipo de coisa. Bom, mas eu acho que um outro aspecto também que me chama muita atenção, quando ele fala, assim, interrogada sobre a sua natureza, né, porque ele está falando dos fenômenos, interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais. Ou seja, a doutrina espírita, ela não partiu do pressuposto de que o mundo espiritual existe, que os espíritos existem, que é possível que eles se comuniquem. Ela partiu do zero, da observação. Né? Então, o mundo espiritual fez tudo. Fez o barulho, né? E a partir do barulho, então, se identificaram como sendo os espíritos. Né? No finalzinho desse parágrafo, que ele fala assim, interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos espíritos, o mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corpóreo do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. Isso faz muito lembrar lá as irmãs Fox, né? Lá o caixeiro viajante, etc., né? E que pergunta quem é você? Eu sou um espírito, né? E aí eu vivi na Terra. Então, e assim aconteceu em todos os centros, né? por todas as partes do mundo. Então, a partir da observação dos fenômenos é que se chegou a comprovação. Mais importante é dizer que a doutrina dos espíritos. Isso, né? Então, ninguém, se Kardec não quis o protagonismo, né, da criação da doutrina espírita, ninguém deverá querer. Né? É isso. E, na verdade, só um comentáriozinho rápido. Eu acho que o que sempre incomodou é a falta de um protagonismo. Porque é muito confortável quando você tem um protagonismo, que aí aquele protagonista é o responsável. Você perde a responsabilidade. Sim. Você transpõe a responsabilidade para o protagonista e resolve o teu problema. A questão é exatamente o inverso. Nós somos os protagonistas. Isso. Porque nós é quem temos a responsabilidade de mudar a Terra. É verdade, isso é muito grave. Isso é muito grave. Sério. A gente vai ver no Evangelho sobre Moisés, Cristo e Espiritismo, Exato, bem isso, né? Sério. Marcelo.
Eu gostaria apenas de destacar nesse Prolegômenos, que é um frontispício da obra, duas expressões que já foram ditas, né? A expressão nova era e a palavra regeneração. Ou seja, como esse é um texto mais sensível, como foi dito, de fato essa sensação, esse sentimento, melhor dizendo, né, que ele já apresenta aqui, nova era e regeneração. Essas expressões revelam sentimentos fundamentais em relação à doutrina espírita na nossa história. Exatamente. Então, só aproveitando que o gatinho do Marcelo aqui, né, que ele destacou a questão da nova era, da regeneração, a gente fica pensando assim, a grande expectativa dos espíritos e do próprio Cristo, né, que é o grande espírito que elaborou tudo isso, a expectativa que tinha quando chegassem esses fenômenos, quando chegasse a doutrina, de que o homem se renovaria. E aí nós ficamos fazendo uma autoanálise para dizer, eu estou renovado, né? Essa é a pergunta. Né? Eu estou me regenerando, eu faço parte dessa nova era. De fato, eu continuo sendo velho homem com os mesmos vícios, a mesma má vontade, o mesmo azedume, né? O que tem de novo nesse homem da nova era? Né? Exato. E cada um então, é cada um. Vamos à sequência com a Astênia, mas agora primeiro vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Então, Astênia. Vamos lá. E aí, prosseguindo, coloca Kardec: eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns. João chama a atenção dessa questão, né, de ele enviar a mesma pergunta para vários médiuns, né? Então, eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Aí, abre aspas, porque agora são os espíritos falando, né? Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Gente, isso é lindo, porque não era só o trabalho de Kardec que era dos espíritos, não. Os trabalhos que nós fazemos hoje também, a nossa gravação desse programa, isso também é dos espíritos, né? Então, a gente tem que se ocupar com zelo e perseverança de tudo que a gente faz, né? Então, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, nós o reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Né? Quanta coisa importante aqui, né? Quando os espíritos falam que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, a gente não vê nenhuma expectativa dos espíritos no sentido de que um dia todos os homens sejam espíritas, mas que os espíritas que o espiritismo contribua para desenvolver o sentimento de amor e caridade em todos os homens, independentemente do credo, crença, né? claro. Essa coisa toda, né? Então, prosseguindo, assim, estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos. Pois outros trabalhos, então já estava indicando, não é só esse não, né? Então, para te indicar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós te revelou. Né? Parece, lendo Obras Póstumas, que esse um de nós aqui foi o Zéfiro, né? Que era um espírito familiar e que teria revelado a missão a ele. Então, entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar somente para ti, até a nova ordem. Então, até que ele veio publicar os novos livros, as Obras Póstumas eram coisas que ele guardava só para ele, né? Mas que a ordem já veio já depois dele, né? Então, quando chegar o momento de os publicares, nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Gente, eu estou aproveitando assim, para sugerir, né, que ninguém deixe de ler também a Revista Espírita, né, todos os volumes da Revista Espírita, porque a gente passa a ter uma visão muito mais completa sobre o Espiritismo e sobre Kardec. Porás no cabeçalho do livro, até isso eles orientaram, né, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, nessa cepa, né, simbolizaria todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito.
O corpo é a cepa, o espírito é a seiva, né? Não é vista, né? A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Isso é filosoficamente extremamente profundo. Por que nós precisamos reencarnar se nós podemos evoluir em conhecimento na condição de desencarnado? Tá, estão aqui os espíritos respondendo, né? O homem quintessencia o espírito, é como se a matéria fosse um filtro que vai purificando, né? Então o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. É interessante, porque isso daí talvez esteja nessa frase a essência da doutrina espírita. Nós temos que reencarnar para pôr à prova tudo aquilo que dissemos ter aprendido. Teoricamente, né? Teoricamente, no mundo espiritual. É aqui que nós vamos botar à prova. Sim. E eu não sei se você conhece o Renatinho, que ele já foi expositor daqui do nosso trabalho. Um grande amigo meu, ele diz assim: nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para poder aprender a amar. E exatamente, botar à prova aquilo que aprendemos no mundo espiritual é botar à prova se aprendemos a amar realmente. Marcelo. Para ler? Não. Para fazer um comentário sobre essa parte? Eu gostaria de destacar apenas como Kardec foi, como esse texto de fato é sensível, porque ele coloca toda a orientação dos espíritos, que em parte dirigida a ele, né? Ou seja, como ele foi sincero, buscando uma profundidade da revelação espírita, né? Inclusive nesses aspectos, nesses detalhes, como ele coloca aqui. Então, isso é importante para a gente perceber e para a gente sentir essa delicadeza, esse cuidado, essa dedicação e esse vínculo, essa espécie de vínculo que já foi falada antes, né, entre ele e os espíritos, ele com a revelação, né, contendo esse trabalho, e toda a orientação ao direcionamento que os espíritos sempre deram, que inclusive está revelado nesse texto também. Eu queria só fazer um comentário muito interessante, rapidinho. Quando ele quer aqui no finalzinho, quando o corpo é a cepa, o espírito é a seiva. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito... Porque seria muito confortável, né? A gente vamos medicar, vamos pensar, vamos passar o resto do tempo. Alguém bota comida, alguém bota água, porque nós estamos pensando, meditando profundamente em cima do infinito. Enquanto isso, a miséria passa, enquanto isso, as coisas acontecem, mas você está realmente pensando sobre a quintessência do espírito. E ele aqui diz objetivamente isso. Né? É somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento, ponto. Vai trabalhar. Essa história. Só faltou dizer assim, vagabundo. Vai trabalhar. Eu achei ótimo, sensacional, mais direto impossível. Marcelo, dá sequência, por favor. Não te deixes desanimar pela crítica. Outro aspecto tão importante, né? Isso. A questão da crítica. Isso. Tão presente. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Interessadas nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Fazendo um pequeno comentário desse trecho, ele ainda é dirigido a Kardec, exato. Mas não é só a Kardec. Exato. Ele coloca aqui com essa intenção, né, a todos nós, como foi dito antes, né? A atividade espírita, a atividade espiritual, a gente pode dizer, necessariamente inclui
essas dificuldades, esses enfrentamentos. Isso é muito importante para todo mundo, para todos nós. Exatamente. Outro elemento fundamental que ele coloca aqui, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo o que querem, saber tudo, e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, aí ele faz a referência a Jesus, né? Como essa referência sanadora de todas essas dificuldades. Todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Grande princípio de Jesus, a mensagem de Jesus, do bem para todos, a possibilidade do bem para todos, mediante o amarmos uns aos outros como ele nos amou. Sim. Se confundirão, ou seja, todas essas dificuldades serão superadas pela prevalência do amor ao bem e no laço fraterno, que abarcará o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Continua aqui? É com perseverança que chegarás a colher os frutos de seus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa, cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os espinhos e as pedras que os incrédulos e os maus semearão no teu caminho. Mantém a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. E nessa parte final, lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Ele está colocando a nossa realidade, né? O grande véu que existe entre nós e Deus, que são o orgulho e a ambição. E assinam então essa mensagem João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Percebe-se aí o conteúdo que introduz a nós aos conhecimentos que são estudados a partir da próxima semana. E nós vamos começar com as perguntas. Existe aí uma nota de pé de página de Kardec, mas muito mais importante, tá? É uma nota de Kardec que ele abre assim: os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que dão espontaneamente a nós outras pessoas sobre as matérias que encerra. Ou seja, percebe-se nitidamente aquilo que eu sempre digo: é um ensaio duplo cego, é a ciência aliando-se à filosofia para nos abrir os olhos para uma realidade maior. Reflitamos a respeito, que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta para reiniciarmos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo e Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, mais precisamente, nós vamos estudar o item 20. A felicidade não é deste mundo. E para iniciar esta tarefa, está aqui conosco, como sempre, Marta Batista e o Pablo nos dando um apoio técnico para que a missão seja bem executada. Então vamos direto ao ponto, que tem muito assunto a ser tratado aqui. Certo, Marta? Certo, Tony. Vamos lá então. A felicidade não é deste mundo. É um tema que mexe com todos, né? Porque as pessoas, séculos após século, elas se debruçam buscando a felicidade, né? Então, nessa busca da felicidade e o não encontro da mesma faz com que as pessoas fiquem bastante frustradas, né? E com uma certa angústia por não encontrar a felicidade que buscam. Então, vamos ver o que o espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, nos revela nesta mensagem que chegou em Paris em 1863. Ele diz: a felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Então, aqui no Eclesiastes tem uma nota do tradutor dizendo: obra atribuída a Salomão, filho e sucessor de Davi, rei de Israel, que faz parte do Antigo Testamento e também é denominado Livro do Pregador. Muito bem. Então, em Eclesiastes, ele afirma que a felicidade não é deste mundo. E nessa afirmativa nós podemos inferir algumas coisas, né? Se a felicidade não é deste mundo, podemos inferir que há mundos com felicidade, né? Se esse específico, não é deste mundo a felicidade, então há de haver mundos que a felicidade impera. Então, o que nós deduzimos e devemos raciocinar é: então, o que eu posso fazer para encontrar essa felicidade? Que ele diz que não tem aqui, mas que em outros mundos haverá com certeza. Bom, então a gente deduz que esse planeta é um planeta de provas e expiações, não é um planeta feliz. Ora, se ele não é feliz, mas outros existem que são,
cabe a nós, então, buscar realizar o que a gente puder fazer através do esforço, através da transformação, para que a gente encontre essa felicidade em mundos diferenciados, em outros orbes. Então isso é importante. E é também importante perceber que se há felicidade em algum outro mundo, a gente descobre que a felicidade não foi conquistada aqui, então, claro que outras vidas, né, haverão para que você possa realmente encontrar essa felicidade. Você não pode encontrá-la numa mesma existência. E ele diz isso claramente. Muito bem, então ele diz também que não há felicidade, né, nem para aqueles que são jovens, felicidade plena, total, não há felicidade para aqueles que têm poder e nem para aqueles que têm fortuna. Bom, então, o que a gente vai inferir dessa afirmativa aqui? É que a felicidade não está nas questões materiais. Elas estão, se não estão nas materiais, estão nas morais, né? Que é o oposto. Ora, se elas estão nas morais, o que a gente precisa para encontrar? Uma transformação interior para que a gente então vibre nesse mesmo patamar, nesse diapasão, e possa então ir descobrindo que o que realmente vai te trazer a felicidade são as questões morais, como a paz, né, a harmonia. Então, sabendo disso, cabe agora a gente, né, dar ao segmento da nossa vida um outro rumo, um rumo diferente, né? Já sabendo mais maduramente que não vai ser nesses itens, nesses quesitos materiais que nós encontraremos a felicidade. Muito embora, né, a maior parte de nós pense que, se eu fosse jovem, né, puxa vida, eu seria tão feliz, porque eu teria condições de fazer tudo que eu não estou podendo, não estou conseguindo fazer, porque a idade está me limitando. Mas ele diz que nem a jovialidade, nem a juventude e nem a reunião das três condições tão desejadas por todos vão possibilitar que nós encontremos a felicidade. Então a gente vai descartando, né? Então eu já sei, não adianta eu ficar nessa ilusão de achar que a jovialidade, que a juventude vai me trazer a plena felicidade. É claro que você tendo um corpo saudável, você vai, não tendo tantas limitações, você vai ter uma vida um pouco mais plena para realizar as tarefas, né? As tarefas que o mundo te exige. Claro, isso aí a gente não pode negar, mas ela não é condição sine qua non para que você seja feliz. Tampouco o poder, porque muitas vezes a pessoa pensa, puxa, se eu atingisse aquele posto lá no meu trabalho, se eu conseguisse aquele cargo de gerência, de diretoria, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Não vai ser. Ele afirma aqui, e a gente sabe e vê isso, né, através dos exemplos que a vida nos oferece, que pessoas, né, que têm um poder enorme, e aliado inclusive à juventude, e aliado também ao poder financeiro, e essas pessoas não são felizes. Então, né, vamos retirando gradativamente as lições que a vida nos oferece com o auxílio desse texto. E ele segue dizendo, diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações.
Quer dizer, porque todos, né, ricos ou pobres, jovens ou mais velhos, mais maduros, né, com poder ou não, todos têm a sua cota de sofrimento, de decepção, de trabalho e de miséria. Quer dizer, não conseguem encontrar a felicidade, a plenitude, nem com todos esses quesitos aqui, com essas condições. E ele fala algo muito importante, porque via de regra, quando você tem como objetivo atingir determinada patamar, né, ou dinheiro, ou até mesmo na busca da juventude, através de coisas exteriores, remédios e, enfim, ações exteriores, você, muitas vezes nesse processo, no caminho desse processo, você sente inveja. E ele diz que não tem. Diante dessa realidade aqui, é inconcebível que as classes que trabalham desejem com cobiça essa posição de fortuna, né, de poder. Não há porquê você desenvolver isso. E até porque, sabendo que o que você precisa é se transformar moralmente e buscar e construir em você questões materiais, não materiais e sim morais, a primeira coisa que você tem que eliminar é sentir inveja. Você pode até ter como alvo a busca daquele cargo, a busca de algo, mas não nesse nível, nesse patamar, sentindo inveja, né? Querendo, chegar lá de qualquer maneira. Isso não tem justificativa, porque ele mostra aqui é um planeta de expiações e de provas. E aí, se ele todos vão passar, todos terão a sua cota de decepção, né, de sofrimento, de trabalho, todos. Até porque sabemos que sem o trabalho não desenvolvemos a intelectualidade. E sem intelectualidade e moralidade não caminhamos de forma progressiva. Então ele nos diz de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é esse lugar de expiações e de provas, ou provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregaram que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, ele vem mostrar aqui também que como aqui, né, não reúne as condições para que você, numa única existência, possa avançar e encontrar a felicidade, você deduz que vai precisar de várias encarnações. Várias encarnações não só neste mundo, como em outros também. Então ele disse, aqueles que pregam isso estão iludindo aqueles que os ouvem. Isso é importante a gente, né, ter essa certeza, porque aí nós não teremos a ilusão e também não acreditaremos em qualquer tipo de pregação. Ele diz, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la, visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Então é uma utopia nesse sentido, né? Por enquanto, nós vemos a busca da felicidade, ou melhor, o encontro da felicidade plena, como uma utopia, ou seja, algo que é praticamente impossível de encontrar, ou então está muito distante de encontrarmos. Por isso que ele diz em tese geral. E essa busca, ele diz, né, podemos constatar através de todas as pessoas que convivem conosco, o que vemos em termos de história, que nenhuma delas conseguiu. Então chegamos à conclusão que o homem feliz não é encontrado aqui na Terra com facilidade, é praticamente impossível, e que nós
né, não podemos entender que um homem sábio, se ele é uma raridade aqui na Terra, com certeza aquele que é feliz não é encontrado com essa facilidade. Mas por quê? Porque para que você encontre essa felicidade, ele explica, você tem que ser sábio. Para que você seja sábio, você tem que ir conquistando, né, uma moralidade diferenciada e ir se transformando, para que realmente você possa ser um homem sábio, um ser sábio. Então é definitivo que você tenha sabedoria para que você encontre a felicidade, até porque você vai chegar e vai entender que, olha, eu para ser feliz, eu preciso de uma transformação. E essa transformação, eu estou vendo que não é de cunho material. Essa transformação, porque tudo que eu conquistei materialmente não conseguiu me trazer a felicidade que eu buscava. Quer dizer, então é lógico que essa felicidade que eu estou procurando só pode ser de cunho diferenciado, mais sutil, mais espiritualizada. E ele segue: a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. E notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Então, o que a gente percebe? Que, na realidade, ele nos diz aqui que para que você, ele repete, ele reitera a ideia de que para que você encontre a felicidade, você precisa ter sabedoria, né? Ele diz, aquele que não é guiado pela sabedoria, ele vai ser guiado por quê? Pelos bens materiais, pelas questões materiais. Então ele vai achar que ele, sendo jovem, maravilhoso, cheio, saudável, cheio de saúde e uma boa aparência, que ele vai encontrar felicidade, vai ter quem ele quiser. Se ele tiver dinheiro, ele vai ter tudo que ele quiser. Quando, na verdade, ele diz, não, nós já sabemos que sabedoria é diametralmente oposta à ideia de materialidade. A sabedoria vai te nortear, vai te guiar para um caminho, uma jornada oposta às questões materiais. Então, mais uma vez, ele reiterando que a felicidade na Terra é algo efêmero, e aqueles que reúnem em um mês, uma semana ou um ano muitas alegrias, né, achando que ele é feliz, na realidade ele diz que não é, e ele com certeza, e ele diz que está falando daqueles que são os invejados da terra, né? Os invejados pelas multidões, que são as pessoas que têm tudo isso, poder, dinheiro, né, saúde e jovialidade. Então a gente está vendo o rumo, né, e a gente vai chegar ao objetivo do tema, que é onde encontrar a felicidade e como conquistá-la. A primeira resposta a gente já conseguiu, né? Onde encontrar a felicidade? Não é aqui na Terra. O que nós podemos é nos satisfazer com uma parcial felicidade de momentos, né? Quando nós nos reunimos com os familiares que nós gostamos e comemoramos uma data com alguém, né, da família ou com vários familiares, são momentos de alegria, são momentos de felicidade, mas é uma felicidade parcial. Então nós temos que entender que essa felicidade parcial a gente pode conseguir, mas a gente observa que ela está sempre na razão inversa das questões materiais. E ele segue dizendo, consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, ainda aprisionado em um corpo material, possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana.
Eis porque Deus semeou no infinito esses belos planetas superiores, para onde vossos esforços e vossas tendências um dia vos farão gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Ora, então, né, onde encontrar felicidade? Nesses outros mundos que Deus nos oferece. Mas para isso a gente precisa se esforçar, mudar as nossas tendências, para que a gente então possa ir encontrar moradas mais felizes. E nessas moradas mais felizes, para que você as encontre, você tem que ser mais purificado e mais aperfeiçoado. E finalmente ele encerra dizendo: contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada a servir para sempre de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros, e das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Quer dizer, melhorias sociais, para que você encontre a felicidade, você tem que estar vivendo num mundo de mais igualdade, de mais humanidade, para que você realmente possa achar, né, e possa realmente se encontrar em estado de felicidade. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos revelaram. Então ele aqui já nos diz, ele dá outra dica, quer dizer, você pode conseguir essa grande mudança e esse aperfeiçoamento que vai te levar a planetas, a orbes, né, a mundos mais evoluídos, mais elevados, através da transformação que a doutrina te proporciona e te facilita. Aí ele diz: assim, pois, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Quer dizer, então, como conquistar, né, essa felicidade? Se despojando do homem velho e construindo um homem novo dentro de você. E nessa construção do homem novo, ele diz aqui: todos deveis vos dedicar à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Quer dizer, é uma divulgação do Espiritismo, acima de tudo, através da tua conduta, através da tua atitude diferenciada. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da sagrada luz. Portanto, mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem, pelo objetivo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. E aí, nessa oportunidade, a Terra também será um mundo feliz, né? Mas que a gente encontre esse mundo feliz, ainda que seja em outros orbes, antes disso. Não é isso, Antônio? É a nossa busca, né? Isso. A felicidade para nós ainda, hoje aqui na Terra, é uma situação constangencial. Depende das circunstâncias e cada um entende felicidade ao seu jeito. Mas há de chegar o dia em que nós entenderemos a felicidade segundo nos disse o Cristo, que a felicidade maior é amar o próximo da mesma forma que ele nos ama. Por isso que ele é um espírito feliz, por nos amar a todos igualmente. Chegaremos lá um dia, então a felicidade será padronizada, será este padrão. Hoje ela não é padronizada, cada um entende felicidade à sua maneira, e muito influenciada pelos gostos materiais, que também variam de pessoa a pessoa. Então é uma questão de tempo, né? Muito tempo, mas é uma questão de tempo e nós temos que ser compreensíveis com relação a isso. Vamos então ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.